Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui juntos nessa nossa reunião da Missão Vide, que acontece de domingo a segunda, porque uma semana de primeira não começa na segunda, começa no domingo, né? Parafraseando aí o Paulo Júnior e o pastor Saulo. Nós vamos começar hoje, irmãos, com uma coisa que eu tenho aprendido com o nosso pastor mais antigo aí, pastor Alain, presente aí, pastor Alain. Bom dia. Só que eu não vou ler Bom dia. Provérbios. Fala aí, pastor. Bom dia, graça e paz. Graça e paz. Bom dia para todos. Amém. Eu vou ler o Salmo 30, porque a nossa reunião hoje vai ser mais ou menos nesse rumo aqui do Salmo 30, pelo que tem acontecido no Brasil e o que, não sei se vocês têm acompanhado, o que tem acontecido principalmente no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Hoje é 30 de outubro de 2025. Ações de graça pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Vamos lá. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Temos até uma música nisso. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Sim, ó Pai, nós te bendizemos, te adoramos, te rendemos toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, porque o Senhor é digno, somente o Senhor é digno. Te adoramos, ó Pai, e nesta manhã aqui juntos nos rendemos aos teus pés, suplicando a tua presença constante, como ela já está, mas que cada um de nós perceba essa presença. O Senhor não nos desampara, mas nós nos sentimos às vezes desamparados. O Senhor está presente, mas muitas vezes não percebemos essa presença. Então, ajuda-nos. Nós te bendizemos porque o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, nos guarda, nos sustenta. Então, que a partir de mim aqui e dos meus irmãos, ó Deus, e daqueles que ouvirão, ajuda-nos a percebermos o Senhor dia a dia e as ações, ó Deus, o agir do Senhor nas nossas vidas,
o agir do Senhor no tempo, o agir do Senhor sobre o Brasil, o agir do Senhor dentro das nossas casas, nas nossas igrejas. Senhor, ajuda-nos a perceber o Senhor, a ver o Senhor através da fé. Dá-nos essa graça, dá-nos essa alegria, ó Deus, de estarmos sempre firmes no Senhor, juntos com o Senhor. Que cada dia, ó Deus, tenhamos esse discernimento e disposição, ó Deus, de corpo, alma e espírito, de ouvir e obedecer a tua voz, seguindo os teus ensinamentos, seguindo a tua palavra, aprendendo dia a dia da tua palavra, aquilo que o Senhor quer de nós no dia a dia. Eis-nos aqui como filhos amados, para fazer, ó Deus, o teu nome conhecido, para sermos úteis na no desenrolar do teu plano sobre este mundo, sobre a vida de cada um de nós e de cada um sobre a face dessa terra. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá, como essa de hoje, participarmos aqui em comunhão, como irmãos, e participarmos em comunhão contigo, nessa beleza, ó Deus, que é orar e saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor responde, segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Oramos, ó Deus, e já agradecemos por tudo que o Senhor fez e o que o Senhor fará, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Augusto. Bom, a Amém. segunda oração, vamos lá. Cirleizão, vou começar contigo. Hoje nós vamos orar especificamente só sobre o Brasil, tá? E essa segunda oração, nós vamos pedir a Deus a conversão do nosso povo, Silei. Para que o nosso povo vá aos pés de Jesus. Não vá aos pés de mais nada. Não fique adorando mais nada, a não ser o Senhor Jesus. Deixe Mamon de lado. A nossa nação é uma nação capitalista. E nós fomos ensinados, às vezes, desde pequeno, pelos nossos pais mesmo, a valorizar o que tem, a valorizar as coisas que tem. E são coisas fúteis, são coisas passageiras, muito rápidas, tudo, até a nossa vida é. Então, pedir a Deus que o povo brasileiro se converta a Jesus, vá aos pés de Jesus e acabar com esse jeitinho brasileiro, trazendo honestidade, trazendo justiça para dentro do povo brasileiro, mas nesse sentido de conversão e acabar com esse jeitinho brasileiro e vir aos pés da cruz para ter honestidade. Papai querido, obrigado. Não há como começarmos orando sem te louvar, como o Augusto também verbalizou em sua oração. Obrigado pela noite, obrigado pela manhã. Uma manhã tão gostosa, prometendo uma chuvinha com uma temperatura muito agradável. Obrigado pelo Brasil, papai, esse país lindo, maravilhoso, onde a exuberância da natureza mostra o teu senhorio, a tua soberania, o teu amor, papai. Obrigado, Deus, por nascermos nesse lugar, nesse país tão lindo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou na terra, o Senhor nos deu vida, vida física, vida de alma, nos deu vida em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o seu amor é imensurável, inexplicável, é misterioso. Não há como descrever com nossas palavras tão pequenas, tão miúdas, esse amor misterioso, inexplicável. Do nada o Senhor nos ama, do nada o Senhor nos perdoa, do nada o Senhor nos acolhe. Muito obrigado, Deus. Louvamos e glorificamos o teu santo nome, meu Deus.
Papai, a minha oração nesse momento aí, orientada pelo Augusto, é pelo Brasil em termos de relação nossa com o Senhor. O Brasil coloca assim, uma nação cristã, mas com tão pouca profundidade, com tão pouca coerência, com tanta ambiguidade, com tanta dicotomia. O Brasil ainda serve a muitos senhores, aí representada por Mamon, como mundo, como era, como este século perverso, mundo caído, Brasil caído. Nós temos visto aí no Rio de Janeiro o que está acontecendo, mais de 100 mortos. Mas isso se repete em cada canto deste Brasil, papai, em menor ou maior escala, papai. Eu oro pela igreja, ó Deus, para que ela seja uma igreja comprometida, verdadeira, sincera, como diz o pastor Alain, transparente, verdadeira, autêntica, e que temos visto, além de um pequeno remanescente, e aí inclui a VID e muitas outras denominações. O restante, papai, é uma dubiedade completa, como se houvesse profano e sacro, como se vivesse alguns momentos em sintonia com o Senhor, buscando o Senhor, louvando o Senhor. Mas daí um pouco passamos a viver esse capitalismo, como disse o Bonde, onde ganho quem tem dentes maiores, quem faz um jeitinho, quem faz conchavos. É escandaloso, pai, em todos os setores do Brasil, a partir do judiciário, do qual eu faço parte, que me envergonha profundamente, a partir da saúde, do governo ser legislativo, executivo, a partir de empresários, a partir de trabalhadores, patrões, empregados, papai, a corrupção está disseminada na alma, no coração do Brasil. O Brasil se notabiliza aí pelo jeitinho, como se ser honesto, papai, fosse vergonhoso, vergonhoso. Ô, papai, muda a sorte do Brasil. Pedimos perdão, perdão pelo meu pecado, perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados da nação, como orou Daniel, reconhecendo que a nação estava em pecado e o Brasil está em pecado, chafurdado na vergonha do pecado. E isso não é das igrejas para fora, não é dentro das igrejas. Dentro das igrejas, pastores, líderes, membros, em maior ou em menor expressão, papai, a igreja está corrompida, como Israel, ali como o Senhor disse para Ezequiel, ou Olá e Olibá, representando Samaria e Jerusalém. Ô, papai, olha para o Brasil, papai, muda a nossa sorte, muda a sorte dos nossos corações, para que, pelo menos, papai, esse remanescente siga fiel, pistoso, como diz o pastor Alain, siga verdadeiro, converte os corações, ó Deus, para o Senhor, porque o Senhor é o Senhor, como o Senhor fala em todo o livro de Ezequiel, para que saiba que eu sou o Senhor. Todo, todo o capítulo ali de Ezequiel fala, termina assim, para que saibam que eu sou o Senhor. Ó Pai, seja realmente o Senhor da igreja brasileira, mas de fato e de verdade, transparentemente, ó Deus. Ó Pai, mais uma vez eu peço perdão em meu nome, no nome da igreja brasileira, naqueles que se dizem crentes, para aqueles que se dizem convertidos, para aqueles que se dizem protestantes, e vamos aí comemorar amanhã a reforma, que possamos lembrar, ó Deus, que essa reforma esteja entranhada nos nossos corações, cada dia mais, a partir da vide, papai, como o Solon disse
disse domingo e me impactou muito. Não para não para o adultério, não para o divórcio, não para maridos que surram as esposas, não para pornografia, não para tanta coisa, papai. Olha para essa pequena igreja aqui, a vinde, que ela possa representar o Senhor e que eu possa, de alguma forma, a partir desse rincão tão distante aqui do centro urbano, e que o Senhor tem deixado que a vinde seja uma sementeira, mandando missionários para o Brasil, para o mundo. Eu fico tão grato, papai, que o Senhor é tão bondoso conosco. Então, papai, eu peço mais uma vez, olha para o Brasil, perdoa nós, os crentes, para que possamos viver de uma forma coerente e que vivamos de fato e de verdade, como sendo o Senhor, o nosso Deus, o Senhor mesmo, e que saibamos entender que não é tratamento, não é não, é o Senhor, que é dono de tudo, meu dono, dono de todos os irmãos que, irmãs que estão nessa reunião agora, papai. Ajuda-nos nisso, papai, que possamos crescer na tua presença e salgar e iluminar de fato e de verdade. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém, Amém, Senhor. Cirleizão. Amém, Senhor. E junto, junto aí no que o Cirlei falou, irmãos, eu lembrei de uma frase do Machado de Assis, e eu até peguei aqui. Diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Ô frase atual, hein? Já lá na época de Machado de Assis, sei lá, 40, 50 anos atrás, atualíssima. Só não é mais atualíssima do que a Bíblia, viu? Mas, vamos lá. Pastor Alan, o senhor pode orar? Eu vi que a voz do senhor não está boa hoje, não. Mas o senhor pode orar? Ué, posso sim, é porque a janela ficou aberta à noite, eu acordei meio Ah, entupido aqui. nossa, Mas eu também. posso. Se eu dormir com um pouquinho de janela aberta, isso são os benefícios da idade, da melhor É, idade. é Olha verdade. só, vamos pedir então a Deus, pastor, fortalecimento na fé e discernimento dos fatos, dos dias, das eras e das profecias sobre o Brasil. Não sei se vocês têm acompanhado algumas, eu até coloquei já algumas lá no vídeo WhatsApp, inclusive uma que se cumpriu terça-feira, que foi dada em julho por um missionário americano. Eu coloquei lá na vídeo, tem um pedacinho dela que ele fala especificamente sobre o que aconteceu terça-feira no Rio. Isso em julho, irmão. E é Jesuscidência. Exatamente no dia que esse pastor deu a profecia, foi o dia que o chefe da segurança pública lá do Rio falou, olha, tem exatamente 2 meses que nós estamos planejando isso, não sei o que, não sei o que. Exatamente 2 meses depois, a profecia se cumpriu. Então, tá lá no vídeo WhatsApp, depois vocês olham lá. Mas então, pedir fortalecimento na fé para a gente suportar, né, essas adversidades, essas coisas. Gente, isso é triste demais de ver a necessidade de ações como essa para que a maldade seja diminuída. Não vai acabar, não. É diminuída. Mas ações, vamos dizer, fortes demais que dói o coração da gente. Imagina quantas mães hoje estão chorando os filhos. Não interessa o que o filho fez, não é isso. Não vou entrar nesse mérito, não nisso. Mas é o luto de uma mãe que sofreu, né, para criar um filho e olha agora, está ali por essa circunstância. Mas fortalecimento na fé e discernimento dos fatos. Gente, Deus está agindo. Não estou dizendo que Deus é que fez isso aí, não. Deus permite, né?
mas Deus está agindo como um todo, e nós aprendemos isso, para que o nome dele seja glorificado em toda a terra. E ações diversas, boas ou ruins, têm que acontecer. Mas pedir fortalecimento na fé e discernimento dos fatos, né, pastor? Das profecias. É verdade. Ó, querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, que habitas em nós, louvamos o teu nome juntos, Senhor. Agradecemos o Senhor, agradecemos a tua maravilhosa bondade para conosco. Agradecemos o Senhor, como o Sirlei já disse, esse país tão bonito, tão rico na sua natureza, a água, o verde, as plantações, as alimentações. Ó Senhor, a simpatia do povo, a abertura, o abraço, o beijo, o carinho. Isso é tão bom na nossa nação, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua grandeza, porque o Senhor resolveu que o Brasil existisse. Isso é maravilhoso. E nós somos brasileiros, gente aberta, simpática, que conversa, gente hospitaleira em geral, comida maravilhosa, tudo muito bom. Ó Senhor, muito obrigado pela vida que nós vivemos no Brasil. E diante disso, ó soberano Senhor, ó Deus Altíssimo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, por favor, visite novamente o Brasil, como nos anos 80 e 90, quando a igreja explodiu de tanto crescimento, mas infelizmente se ensoberbeceu no seu crescimento. E muitas coisas erradas a partir da igreja de lá para cá aconteceram. Senhor, estamos num tempo em que necessitamos desesperadamente de fé. Eu mesmo confesso, Senhor, que oro assim, meio desanimado pelo Brasil. Eu vejo as coisas, eu abaixo a cabeça, fico murmurando comigo mesmo. Essas notícias para mim são as mesmas da semana passada, as mesmas do mês passado, as mesmas do ano passado, as mesmas desde quando me entendo por gente. As coisas vão piorando. O Senhor sabe. Nós cantamos essas canções desde 1970, que o Brasil é um gigante, mas, Senhor, nós somos uma nação sem fé, somos uma nação carnal, somos uma nação mundana, somos uma nação egoísta, mesmo tendo todos os atributos maravilhosos, esses que eu falei antes e aqueles que nem se enumeram, Senhor. Ó Senhor, a partir de mim, aumenta a minha fé para com o Brasil. Dê-me discernimento de orar corretamente, não dizendo palavras ao léu, mas dizendo palavras corretas na minha oração e diante da fé, crescendo cada dia mais diante de Ti, ó Senhor, crendo que o Senhor abençoará o Brasil antes até da minha morte, se Jesus não voltar antes. Eu te peço isso, Senhor, para que vejamos dias em que a nação do Brasil voltar-se-á para Deus, como quando Israel estava em Babilônia e voltou-se para o Senhor, e o Senhor restaurou as ruínas de Jerusalém a partir de Neemias. Ó Senhor, restaura os nossos muros e em nome de Jesus, coloca fé
Coloca essa fé maravilhosa do teu Filho Jesus Cristo na igreja brasileira, para que nós, ó Senhor, cumpramos de fato a nossa tarefa missionária, evangelística e didaticamente santa na tua presença como igreja. Muito obrigado, Senhor. Aumenta a nossa fé e dá-nos discernimento para que vejamos os tempos de acordo com teu Kairos. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pastor Alain. Isso aí, essa frase, a penúltima frase aí, de acordo, vejamos os tempos e discernimos de acordo com o Kairos e não com o Cronos. E maravilhoso. E o Brasil as pessoas, né? A maioria realmente, como o pastor Alain orou, a hospitalidade é muito boa. Ô, Gleiva, sua vez agora, Gleiva. Quero ouvir a sua voz na oração. Já tem uns dias que eu não ouço. Vamos lá. Vamos pedir a Deus para o despertamento dentro dos lares. Você tem uma criança e a gente está vendo aí a olhos, né? Olhos vistos, que está despertando para o Senhor. Mas por quê? Porque você teve disposição de levar a igreja e a igreja teve recursos para poder ensiná-lo. Você ensina na sua casa educação, modo de se vestir, modo de se portar, educação ali dentro de casa. E a igreja ensina a educação cristã, a educação na Bíblia, essa maravilha que é aprender sobre Jesus. E o Isaac tem aprendido, né? Que maravilha, que maravilha. Então, ore para que dentro dos lares o ensino de educação seja feito. E também o ensino religioso. Pai, né, como sacerdote, mãe, desperte para isso, para que as crianças aprendam a serem honestas, justas, piedosas, nesse sentido. Ore pelas famílias individualmente ali dentro do lar. Amém, Senhor. Amém, Pai. Oh, papai, quão, quão forte, ó Deus, quão de responsabilidade, Pai, nós temos, Senhor. Nós temos como pais, figura paterna, como mães, a responsabilidade, Senhor, de ensinar, ó Deus, os nossos filhos o caminho que eles devem andar, ó Deus. Mesmo, Senhor, mesmo quando eles forem grandes, Deus, adultos, quando eles crescerem, viverem, ó Deus, as coisas desta vida, Senhor, porque muitos deles, ó Deus, vai querer conhecer, experimentar, Senhor, vai. Assim como o filho pródigo foi, Deus, eles irão. Mesmo assim, Senhor, a tua palavra diz, nós cremos nela, Senhor, que eles voltarão para o Senhor, eles voltarão. Nós cremos, nosso coração de mãe, nosso coração de pai, crê na verdade da tua palavra, que eles se renderão novamente ao Senhor, porque o Senhor é único, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Fora do Senhor nada há, Deus, nada há. Miserável vida é sem o Senhor. Ô, papai, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Senhor, ajuda as mães, ó Deus, nos ajude, Senhor, a entendermos, ó Deus, o nosso papel, o papel que o Senhor nos deu a cada um de nós, aos pais, aos homens como sacerdote do lar, às mulheres como a mulher sábia, aquela que edifica o seu lar, Deus. Nos ajuda que o nosso lar, Senhor, esteja pautado, ó Deus, na rocha que é Cristo Jesus. Oh, papai, obrigada porque cada dia mais, Senhor, o Senhor nos ensina
através da tua palavra, Senhor. O Senhor nos ensina através do nosso irmão, através dos pastores, através da igreja, Deus. O Senhor tem se revelado de diversas formas a nós, meu Deus. Eu te peço, Senhor, nos ajude, ó Deus, a permanecermos firmes em Ti, Deus, em Ti. Aí assim, a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges estarão firmados em Ti, Pai. Assim, Senhor, a nossa família, ó Deus, glorificará o Teu nome, Deus, em todas as nações, em todas as tribos, em todos os povos, Deus, independente de nós, o Teu nome é e será glorificado até aquele grande dia, até aquele encontro, Deus, do noivo com a noiva, Senhor. Quando eu penso nisso, meu coração transborda, Deus, transborda de alegria, Senhor. E nos dê, ó Deus, cada dia mais esse entendimento, Senhor. Nos ajuda, Deus, a entendermos, Senhor, que os pequeninos, as crianças verão, Senhor, a partir de nós. Nós somos o exemplo de Jesus. Nós somos os pequenos cristos, ó Deus, na vida deles. Nos ajuda a perseverarmos, Senhor, em Ti, para o louvor da Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor, com temor e tremor diante de Ti, Papai. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados e falhas, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Amém, Gleba. Saulão, Saulão, você já até sabe para que eu vou pedir para você orar. O Saulão é o oficial dessa oração que eu vou pedir agora. Então todo mundo já sabe. Pedir a Deus sobre os governantes, Saulão. Governantes para que façam ações benéficas ao povo, façam ações de justiça ao povo, façam ações de suprimento ao povo, sem esmola, mas ações efetivas para que o povo esteja bem e não explorado, como temos visto. Ore pelo Brasil no sentido de dos governantes, Salom. Governantes. Vamos lá. E aí, Augusto? Senhor, obrigado, Senhor. Conforme já oramos, obrigado, Senhor, porque essa noite dormimos bem, estamos tomando café, uma manhã maravilhosa. Conforme foi orado já também, Senhor, obrigado pelo nosso país. Obrigado, Senhor, conforme o pastor Alan falou, nosso povo, um povo bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui. Por que o Senhor nos colocou aqui, Senhor? Porque conforme o Senhor falou lá no caso do Augusto, segunda-feira, terça-feira, o Senhor é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, tudo pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que tenhamos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar para que nossos governantes mudem de vida no geral, porque são muitas coisas, são muita porcaria. Senhor Deus, eu oro em favor do nosso presidente da República, o Lula. O Senhor sabe que é difícil para mim falar isso, mas o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Em algum momento ele possa enxergar que está no caminho errado, Senhor, está no caminho torto. Senhor, que o Senhor, apesar da idade já avançada dele, mas que o Senhor, de alguma forma, possa mostrar a ele. Senhor, eu oro pelo Congresso, Câmara de Deputados, senadores. Senhor, mais uma vez eu te peço que o Senhor fortaleça aqueles que temem ao Senhor, para que no futuro as nossas gerações possam viver um tempo diferente, Senhor. Fortaleça, são muitos que temem ao Senhor. Posso numerá-los, mas não precisa. O Senhor conhece todos.
cada um deles, cada um dos deputados, cada um dos senadores, que o Senhor fortaleça aqueles que temem o Senhor, para que no futuro nós possamos prevalecer. Pai, oro também pelos governadores. Essa semana, com o acontecimento do Rio de Janeiro, as coisas afloram. As coisas está mostrando cada um como pensam, como caminham, como se posiciona. Senhor, fortaleça aqueles que buscam a verdade, a sinceridade e o bem para o nosso povo, principalmente para aqueles que têm menos renda, que é os que mais sofrem. Sim. Abençoe, Senhor, nossos prefeitos, aqueles que buscam a verdade. Nós temos orado aqui pelo nosso vice-prefeito, que ele possa fazer diferença conforme ele tem, porque ele é um temente ao Senhor. Oro também pelos vereadores, Senhor, pela justiça, pelas autoridades, Senhor, nosso Supremo. Que o Senhor possa fortalecer aqueles que temem o Senhor, aqueles que buscam. Sabemos que no meio daquela turma lá tem pessoas que temem o Senhor. Por isso, Senhor, aqueles que buscam a justiça. Oramos por todos os governantes, Senhor, que buscam a justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulão. Amém, Saulo. E Genivaldo, Tá. vamos orar pelos enfermos, Genivaldo. Temos aí 3 minutos. Ore pelos enfermos. O Cirlei já colocou a lista. Às vezes não precisa citar os nomes, né? Porque também fica repetitivo, mas ore pelos enfermos. O Brasil vive uma crise desse negócio de saúde, irmãos. O meu atendimento, irmãos, foi nota 1000. Eu contei, né, uma parte terça-feira, né, um pedaço de um testemunho. Eu gastaria pelo menos 1 hora para contar como é que foi o desenrolar de tudo do meu processo aqui cirúrgico, de 2 anos e meio aproximadamente até hoje. Gente, maravilhoso o atendimento da UFO, nota 1000. Gente, não dá, não tem jeito de reclamar daquilo lá, não. É maravilhoso. Mas o nosso povo como um todo está doente, Genivaldo. Doente no corpo, doente na mente e doente no espírito. Então, ore nesse sentido, para que Deus intervenha e traga a presença dele, que as pessoas sintam a presença dele, mesmo em meio a essas dificuldades. Vamos lá. Amém, Senhor Deus, Senhor Pai. Diante de Ti, Pai, primeiro quero pedir perdão pelos meus pecados. E, e quero colocar, Pai, diante de Teu altar, debaixo das Tuas mãos, Senhor Deus, todas as pessoas da nossa lista que estão enfermas, Senhor. E aqueles também que não estão na nossa lista, mas também padecem, Senhor. À procura de um tratamento, à procura de um bom médico. E que o Senhor coloque, Pai, diante de qualquer um desses que estão aguardando, Pai, por cirurgia, aguardando por um tratamento físico, Senhor, que o Senhor intervenha através de um médico que seja designado pelo Espírito Santo, para que cuide dessa pessoa, para que seja bem tratada, para que ela seja recuperada, Senhor, e seja aqui para a terra, como o bom mesmo fala, ou que seja para o céu, Senhor, mas dê o alívio, o refrigério, Senhor, porque muitos estão padecendo. O Senhor também, Pai, intervir na área também espiritual, Senhor, porque muitas coisas também, através de doenças, vêm às vezes da parte espiritual, Senhor. E às vezes por não buscar ao Senhor, não estar atento às palavras de Deus, e isso também traz entristecimento para o coração. E isso também encarreta a pessoa a se debilitar, a ter um mal-estar no organismo. Mas que o Senhor visite a cada um, Senhor, em especial, e coloque a tua mão santa sobre cada um, Deus. E nos guarde, proteja a nossa saúde, ó Deus. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Isso aí mesmo, Genivaldo. Davi já.
Davi já falou, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram dentro de mim os meus ossos. E é isso aí mesmo. Bom, irmãos, vamos continuar orando pelo Brasil para que haja justiça. Vamos colocar tudo como justiça. Não essa justiça que a gente está vendo aí, mas a justiça de Deus sobre a nossa nação. Porque Deus tem abençoado, irmãos. Tem abençoado. Ah, e tem até uma profecia a respeito de Santa Catarina, que é um dos estados mais idólatras, mais cheio de coisa, inclusive templos de Satanás lá, que começou lá e tudo. Mas tem uma profecia sobre o levantamento da igreja em Santa Catarina para ir aos povos, Gleiva. Levantamento de missionários para ir aos povos. Mas isso é outra história para outro dia. Deus abençoe a cada um, vai na paz e se fortaleça na palavra dia a dia, irmãos. Na palavra. Deus abençoe. Ô, bom,